Graça e paz nessa manhã de sexta-feira, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Mais um dia de vida. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, anjos. Bom dia, família. Bom dia, inscrito no canal. Bom dia, vocês que têm nos acompanhado. Deus tem uma palavra direto da sala do trono para os nossos corações nessa manhã. Oh, glória! Deus nos deu uma visão, um sonho, né? E nós vamos trazer aqui a mensagem de Deus para as nossas vidas. No Salmo 55, no versículo 16 a seguir, diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há nelas nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, e romperam a sua aliança. Sua boca era mais macia que a manteiga, mas o seu coração era guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos teus dias, mas em ti confiarei. Irmãos, olha que tremendo. Essa madrugada eu pude ver quando ali o inimigo usava ali uma Jezabel, e ela costurava o ouvido dos varões e os olhos de varões, de homens. Tramava ali, traçava uma rede no ouvido deles e traçava uma rede nos olhos dele. E olha, e eu disse ainda de manhã quando o pastor ligou, eu falei: pastor, Deus me deu uma palavra, agora eu estou orando para Ele me mostrar onde é que está na Bíblia. Puseram suas mãos no que tinha paz com Ele e romperam a sua aliança, com a intenção de Satanás colocar a mão nos ungidos de Deus, né? E romper a aliança que eles têm com Deus. Porque a boca era mais macia do que manteiga, mas o seu coração era mais brando do que azeite, mas era espada nuas. São pessoas que entram ali para falar com o servo com aquelas palavras macias, choram, murmuram, né? Falam de amor, né? Não consigo viver, me apaixonei por você, ou eu te amo, eu não sou... E falam aquelas palavras macias, né? Para derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Mas a Bíblia está falando aqui, olha, a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração era guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia era espada nua. Puseram suas mãos naqueles que tinham paz com Deus, para romper a sua aliança que eles tinham com Deus. Assim é o inimigo, irmão. Ele estava numa velocidade, aquelas mulheres, Jezabéis, traçando aquela rede nos olhos dos cristãos, dos homens de Deus, e no ouvido dos homens de Deus, traçava aquela rede assim, ó, os olhos para que eles contemplassem aquela imundícia, a nudez, a prostituição delas, né?
Porque o diabo faz com que eles a vejam como se fosse algo bonito de se tocar, mas são horríveis, né? São coisas medonhas, mas o inimigo faz com que eles não enxerguem isso. E traçava aquela rede nos olhos e no ouvido deles, e falavam palavras que aqueciam o coração dos varões, e quebrava a aliança que eles tinham com Deus. Mas essa noite o Senhor quebrou os planos de Jezabel contra os ungidos de Deus. Deus quebrou os planos do inimigo, as teias, as redes. E depois de elas ter lançado da visão, elas lançavam aquelas redes e arrastavam para a lama. Que Deus estava dizendo aqui, olha aqui, ó. Puseram suas mãos com que tinha paz e romperam sua aliança. Quando elas rompiam a aliança dos varões, com a palavra de Deus, elas o arrastavam para a lama, para a perdição, para a morte, para o Seol, para o inferno, junto com elas. Irmãos, varões, presta atenção, e mulheres de Deus também. Cuidado com redes, cuidado com palavra macia. Você aí que é pastor, que algumas irmãs chegam até você para contar da vida dela, falar mal do esposo, ficar chorando, né? Cuidado, são teias, são redes para te fazer perder a aliança com Deus, para te seduzir, para te levar para a morte. Cuidado com algumas dessas Jezabels que estão no meio do povo de Deus, viu? Cuidado, o celular está matando muita gente, irmãos. Cuidado com o que teus olhos estão contemplando. São redes e teias de aranha. Olha, muito cuidado aonde que você está colocando teus olhos e o que é que você tem ouvido, viu? Muito cuidado, não só nesses lugares, na igreja, em todo lugar que você vai. Cuidado com isso. Homem de Deus não tem amiga de trabalho, viu? Homem de Deus não tem amiga mulher, não tem colega, viu? Mulher não tem homem amigo de trabalho, não, viu? Não tem colega de trabalho, não. É bom dia, boa tarde, é o suficiente. Basta um sorrisinho para a teia já está armada, né? Para a rede já está armada, né? Homem de Deus é bom dia, boa tarde, é o máximo. Não tem que conversar com essas mulheres de maneira alguma. E mulher também não tem que ficar conversando com homem, não. Você vigia, viu? Porque a visão foi claríssima. Muitas alianças com Deus quebrando. E olha, e eu perguntei para Deus ali na cama: Senhor, então onde é que está essa palavra dessa visão? Deus me deu. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele e romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia que manteiga, mas o seu coração era guerra. As suas palavras eram branda, mais do que o azeite, todavia eram espadas nuas, né? Mas tu, ó Deus, fará descer ao poço da perdição homens de sangue de fraude. Não viverão metade dos teus dias, mas em ti eu confiarei. Os homens que se deixam ser enredados por essas redes, por essas palavras macias, por essas visões imundas, né, dessas vitrines de Satanás, esses não viverão metade dos seus dias, viu? Esses que quebraram a aliança com Deus, que permitiram que a aliança que Deus fez com eles fosse quebrada por causa de uma caçadora de almas. Esse não viverá metade dos teus dias e descerá ao Seol. Cuidado, meu irmão, as caçadoras de almas estão aí lançando rede para te arrastar para a lama. Cuidado,
repreenda, rejeita, expulsa, bloqueia. Não troque uma palavra com caçadoras de alma. Não troque uma palavra com caçadoras de alma, porque será seu fim. Seus dias serão abreviados. A palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, não. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O homem de Deus, ele tem visão espiritual. Ele conhece onde está uma caçadora de almas. Eita, tem pessoas colocando caçadoras de alma no altar. Tem pessoas colocando caçadoras de alma para pregar. Ah, meu Deus. Já foram, a teia já foi tecida, a rede já foi tecida nos seus olhos, no seu coração e no teu ouvido. E você estragou, quebrou a aliança que você tinha com Deus. Vigia, pastor. Vigia, missionário. Vigia, obreiro. Vigia, pastora. Vigia, missionária. Vigia, obreira. Mulheres de Deus, homens de Deus, cuidado. Cuidado. Mas eu invocarei o Deus e o meu Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia orarei, clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra, daqueles que se moviam, pois eram muitos contra mim. Deus me ouvirá e os afligirá, aqueles que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e nem tampouco teme a Deus. Não há mudança nesses homens, nessas mulheres, nem tampouco eles temem a Deus. Porque eles continuam cometendo os mesmos erros. Eles continuam cometendo as mesmas atrocidades. Não há conversão de caráter, não há mudança na vida deles. Eles continuam praticando tudo que é errado. Por isso, ali as redes são armadas nos olhos e no coração e no ouvido deles, porque o coração deles não está em Deus, está na carne podre, desmanchando, viu? Porque se eles tivessem firmado na rocha, essas pessoas caçadoras de alma não arrastavam para a lama, para o inferno, e não quebraria a aliança que eles têm com Deus. Eita, 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 Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e nem tampouco temem a Deus, puseram as suas mãos ao que tinha paz com ele e romperam a sua aliança. Essas pessoas que vão na igreja disfarçada, irmão, quando eu digo igreja, não é só igreja não, é por aí em todo lugar, tá? E vem lá e fazem tudo aquilo ali, né? Gente, cuidado, vigia. Você conhece a palavra de Deus. Não entra nesse, não deixa o diabo trançar uma rede no seu ouvido, não. Com palavrinhas macias, suaves, que o final é absinto e amargo como fel, viu? Cuidado. Aparência, né? De anjo, mas é o demônio atrás, viu? Cuidado, cuidado. Lança teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? Receba essa palavra nessa tarde. Receba essa palavra poderosa de Deus que está nos abrindo os olhos nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Eu não sei que horário você vai estar ouvindo essa mensagem, irmão. Se vai ser à tarde, de noite, eu só sei que essa palavra Deus me deu nessa madrugada, me deu essa visão, e agora Ele confirmou aqui. Eu quero dizer para você assim, ó, vigia, tá?
Jesus está voltando. Está voltando. Fuja da aparência do mal enquanto é tempo, viu? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos inscritos no canal. Deus abençoe você que tem nos acompanhado. Deus abençoe o nosso irmão Joabes e toda a sua família. Nosso irmão Fábio do Lacabana e toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha casa, o meu lar, o meu esposo, as nossas finanças. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Que Deus abençoe o nosso ministério, em nome de Jesus. Amém.